E há pouco o Ministério da Saúde atualizou o número de casos do novo coronavírus no Brasil. Vamos conversar ao vivo com o repórter Leandro de Souza, que traz essa e outras informações para a gente. Oi, Leandro. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado agora há pouquinho pelo Ministério da Saúde, foram confirmados 6.836 casos de Covid-19 no Brasil. Em relação às últimas 24 horas, o aumento de casos foi de 1.119. 241 pessoas morreram em razão de complicações com a Covid-19 no país. A taxa de letalidade, de acordo com o Ministério da Saúde, atualmente é de 3,5%, ou seja, o número de pessoas que morreu em relação ao número de pessoas contaminadas oficialmente. 62% dos casos estão concentrados nos estados da região sudeste. Mais de 4.200 casos estão lá naquela região, sendo que São Paulo concentra o maior número, com mais de 2.891 casos, sendo que 164 pessoas morreram em função da doença lá no estado de São Paulo. Os estados que mais preocupam, segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, que falou agora há pouco, aliás, ele está falando neste momento, numa entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto, são os estados de São Paulo, basicamente a cidade de São Paulo, os estados do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, Brasília, no Distrito Federal, e o Ceará como um todo, principalmente o município, a capital, a cidade de Fortaleza. O ministro Luiz Henrique Mandetta, durante essa coletiva de imprensa que ele falou, admitiu que a partir do dia 20 deste mês pode sim estar havendo falta de UTIs, de equipamentos e insumos para atender a população que buscar atendimento junto às unidades de saúde. E segundo o ministro, isso pode acontecer ou deve acontecer em razão da dificuldade que o Brasil tem de encontrar medicamentos e insumos dos países fornecedores em função da corrida internacional atrás desses medicamentos. Por isso, o ministro recomendou o isolamento social para evitar o agravamento da doença. Segundo o ministro, se não tivesse ocorrido o contingenciamento das pessoas nas últimas 2 semanas, provavelmente o Brasil já estaria vivendo um crescimento acelerado do número de casos. Mas, segundo o ministro, isso sim deve acontecer a partir desta semana. Quem também participou dessa entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e, segundo ela, por enquanto, não há registro de desabastecimento em nenhuma cidade brasileira. O ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, que também estava nessa entrevista coletiva, disse que ainda faltam ser repatriados mais de 5.800 brasileiros que estão fora do Brasil. Até agora, o governo brasileiro já conseguiu trazer para o território nacional mais de 10.000 pessoas. O país que concentra o maior número de brasileiros ainda a retornarem para o país é Portugal, com 1.600 pessoas. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, hoje foram distribuídos para os estados do Nordeste 500 testes rápidos para identificar a presença da Covid-19. Mas o ministro fez um alerta. Há um grau de incerteza quando o resultado desse teste for negativo. Por isso, eles pedem às pessoas, quando o resultado for negativo, que prestem atenção em relação aos sintomas da doença, William.